Você gostaria de ter mais leveza no seu ambiente de trabalho? Você, assim como eu, faz parte daquele número de pessoas que já se perguntou ou ainda se pergunta: de que adianta caminhar na vida e não ter a realização do seu servir? Eu vou dar as boas-vindas a todos que aqui estão e que hoje eu vou falar sobre a vida sistêmica na escola. Eu me chamo Cláudia Lia Bartelli. Nesses últimos 17 anos, proporcionei relações duradouras, vínculos duradouros, um ambiente onde se honra a infância. E é a partir desse lugar, sim, eu disse infância, porque foi através de uma escola de educação infantil, onde nós somos procurados por famílias que querem deixar o seu bem mais precioso, aquele serzinho que ainda tão indefeso vai passar mais tempo de sua vida na escola. Então é aqui que eu quero que vocês embarquem nessa jornada que eu vou mostrar a seguir. Mas antes disso, eu gostaria de parabenizá-los por estarem aqui neste evento, onde acontece a realização de conhecimentos novos, aonde muitas pessoas são chamadas, porém poucas são aquelas que se propõem realmente a conhecer esse novo universo. Então, desde já, você já tem a minha mais alta admiração por estar aqui. E o meu muito obrigada pela confiança. E vamos nessa. Eu vou te mostrar como que a gente saiu de uma realidade educacional onde nós fazíamos, mas não víamos a realização. Aonde crianças ditas difíceis começaram a aparecer com mais frequência. Onde professores começaram a não se sentir mais tão estimulados. E nós mudamos o jogo. Então eu te convido a vir comigo para uma jornada da minha trajetória escolar, né? E eu vou te levar para 1980, lá quando eu ia completar 6 anos, que eu completo em abril. Então eu fui colocada no primeiro ano do ensino fundamental e eu era uma criança bastante alegre, adorava ir para a escola, brincava de ser professora. E nessa trajetória até a 5ª série, eu fui perdendo um pouco essa graça. Pois quando foi na 5ª série mesmo, que a cada 45 minutos tocava uma sirene, trocava de professor. E eu me sentia ali tão desvinculada daqueles professores, não me sentia pertencente. Com certeza o meu emocional, ele não conseguia estar junto a todas aquelas demandas que existiam naquela série. Eu só tinha um pensamento: cadê a tia Marta, que era a professora do 4º ano? Pois então, nesse movimento eu acabei perdendo um pouco dessa alegria de ir para a escola, né? Eu não gostava de ir para a escola e eu tinha certeza de que aqueles professores, eles, apesar de estarem dando o melhor de si, eles estavam com dificuldades, eles estavam sobrecarregados, um pouco hostis. Então eu me via nesse ambiente e tinha uma certeza de que quando eu brincava com alegria em ser professora, isso acabou. Eu não queria mais ser professor, eu não pensava nesta possibilidade. Mas foi lá em 1990, eu já com 16 anos, fui trabalhar na escola infantil da minha sogra. Então, lá novamente eu me deparei com uma realidade onde os professores, eles não tinham tempo para se conhecer melhor, eles não tinham tempo para planejar suas aulas, para fazer troca com os outros colegas. E ali eu comecei então a perceber o quanto que era necessário cuidar
de quem cuidava das crianças. Mas, para minha surpresa, aos 22 anos, eu resolvi fazer um curso superior. Para minha surpresa, eu digo, porque eu não hesitei em marcar pedagogia como primeira escolha no vestibular. Eu não queria mais, eu não gostava de ser professora e estava fazendo o curso. Tu vê só como essa força que nos conduz, nos leva em direção a algo muito maior, a um propósito muito maior. Então, eu estava lá fazendo o curso e, se não me engano, pelo 3º ano, eu ia desistir. Tudo o que a gente recebia de ensinamentos não tinha prática, não tinha como colocar em prática. Os próprios professores que nos ensinavam coisas diferentes e legais e bonitas não colocavam em prática. E isso estava me fazendo desistir. Foi quando eu tive a semana acadêmica. E nessa semana acadêmica, eles colocaram lá em cima naquele palco nada mais, nada menos do que o Rubem Alves. Sim, o Rubem Alves fez o meu coração vibrar novamente. Ali eu vi que existia uma possibilidade de fazer uma educação diferente, como eu imaginava. Eu pensei, nossa, não é só eu que penso isso, eu não posso desistir. Existem pessoas que também pensam que ela pode ser um pouquinho diferente. E foi aí que eu acabei o curso e tive a oportunidade, inclusive eu passei 4 anos fora do país, né? Eu fui para a Inglaterra, para a Dinamarca. Sim, eu trabalhei com crianças, eu conheci essas outras culturas, mas foi quando a minha ex-sogra me liga e me propõe um retorno ao Brasil, aonde eu pudesse dar continuidade àquela escola que eu tinha no meu coração. Claro que lá no fundo eu sabia que seria uma ótima oportunidade para eu reatar com aquele meu primeiro amor, né? Então, em 2 meses apenas, eu me vi de volta no Brasil. Muito bem, chegando aqui, eu já tinha uns 40 dias que eu estava no Brasil quando esse meu ex-namorado morre subitamente num acidente de carro. Eu perdi o chão. A família dele perdeu o chão também, né? Então, como eu já havia me comprometido com a escola, com seguir a escola, e também vendo que aquela família estava tão impactada quanto eu mergulhei de cabeça nesse novo desafio. Entrei para a escola em janeiro de 2005, patrolando tudo que tinha por lá. Sim, eu queria colocar os meus desejos, os meus sonhos, queria colocar isso em movimento e foi o que eu fiz. E eu tinha um lema, talvez por defesa, provavelmente. O meu lema era: eu me basto, eu não preciso de ninguém e eu faço tudo acontecer. Pois bem, não durou muito para que começassem a aparecer alguns sintomas. E esses sintomas foram aquela realidade escolar, né? Crianças ditas difíceis, pais insatisfeitos, professores, educadores se arrastando ou não tendo tempo, enfim. E foi ali que então eu resolvi me autoconhecer, pois a partir de um autoconhecimento eu poderia auxiliar a que aquelas crianças que ali estavam pudessem se abrir para esses professores, pudessem se abrir para essa escola. Então, comecei todo um trabalho diferenciado de terapias e acabei conhecendo o Enneagrama das personalidades lá, dos eneatipos. Junto com isso, eu fiz um curso que era Infância à Idade Sagrada. Mas esses 2 cursos, eles eram um cair para dentro de si, sabe como é? Então eu descobri que eu não podia, eu não me bastava e eu não fazia nada sozinha. Eu peguei a minha equipe e levei para fazer esses cursos.
E foi aí que a gente começou a mudar o nosso fazer. Ali nós tínhamos uma forma de nos conhecermos melhor, para poder transbordar para essas crianças que ali estavam conosco. Foi em 2011 que eu tive a oportunidade de conhecer as constelações familiares e realizei a minha primeira formação. Foi em 2014 que eu fiz o primeiro curso de pedagogia sistêmica, de educação sistêmica, né, que abrange toda a educação. E isso serviu como a nossa base para dar passos fortes dentro da escola. A nossa equipe, os colaboradores, todo mundo mudou, todo mundo foi mudando de postura com pais, com colegas, com crianças. E o que é a postura? A postura é aquilo que a gente leva dentro do nosso coração, quando a gente faz o que a gente faz. Então, isso tudo fez com que a gente pudesse levar todos que estávamos no ambiente escolar, nós pudemos trabalhar a junção do nosso pai e da nossa mãe. A junção do nosso pai e da nossa mãe internos. Por quê? Porque nós precisamos da energia que vem do masculino, da energia que vem do feminino. E o que é essa junção? O que é essa energia masculina e feminina? Nós aprendemos isso com papai e mamãe. Através do meu pai, eu posso receber essa energia masculina, que nada mais é do que o foco, do que fazer uma atividade, do que levar adiante, do que fazer acontecer, executar, né? É a nossa propulsão, é o que nos leva para frente. E a energia feminina, o que é? A energia feminina, que a gente conhece com a nossa mãe, ela nos ensina os sentimentos, ela nos dá criatividade, ela nos traz abundância, nos conecta com o divino, traz a nossa sensualidade, traz a nossa amorosidade. Então, a junção do papai e da mamãe interna é muito importante para cada um de nós. E foi aí que nós começamos a fazer essa junção e trabalhar nessa visão que nos traz muitas ferramentas para todos os desafios que nós temos. E nós nos demos conta de algo muito importante. Nós nos demos conta que sozinhos nós não chegamos a lugar nenhum. Nós somos uma equipe e essa equipe, ela precisa colaborar uns com os outros. Nós precisamos entender que nós somos igualmente importantes, independente da função que tenhamos. E como que se dá isso? Vamos lá, eu vou ilustrar de uma forma, com uma historinha que eu botei o nome, né? O Coração que se Rebelou, que conta o seguinte: era uma vez um coração que se pôs a pensar. Ele se deu conta que desde que nasceu, desde que foi criado, ele nunca parou de trabalhar. Ele trabalha 24 horas por dia, ele não tem folga e ele não tira férias. Então, ele começou a dizer que ele era o órgão mais importante de todo o sistema do organismo humano. Não precisou muito para o cérebro começar a falar: para lá, aqui quem manda sou eu. Quem manda informação para cada um de vocês sou eu. Quem manda informação para esse humano aí se alimentar para a gente poder ter energia sou eu. Então, portanto, sou o mais importante. Aí o sangue resolveu se rebelar e disse: não, quem faz toda a trajetória sou eu, vocês ficam aí parados, eu é que tenho que fazer o trabalho. Enfim, cada órgão, cada elemento começou a se rebelar. E nessa discussão toda, o intestino resolveu dizer: para lá, eu não vou falar não,
eu vou fazer e vocês vão sentir. E o que ele fez? Ele bloqueou, não funcionou mais. Então passou um dia, passou 2, 3, todos os órgãos falaram, para, pelo amor de Deus, volta a funcionar, tu não pode parar de trabalhar. Moral da história, todos os órgãos têm importância igual. Não existe quem é melhor ali. E assim é a escola. Quando nós nos demos conta disso, quando nós caímos em si sobre esse olhar, a chavinha começou a mudar. Os pais, como é que nós atraíamos, eles vinham reverberar em toda essa energia que saía da gente, né? Energia como forma de postura, forma de transbordar para fora, tá? E ali também nós tínhamos crianças que estavam mais felizes, crianças que se sentiam mais seguras, pois nós começávamos a olhar para as crianças, cada vez que nós olhávamos para uma criança, nós tínhamos um propósito, né? De colocar o pai e a mãe dessa criança atrás dela. Isso muda a forma como a gente lida com ela. E foi aí que elas começaram a se sentir mais respeitadas, respeitadas como um todo, né? Porque a criança ela não vem lá só com a sua mochilinha. A criança ela traz dentro dela, em cada célula, ela traz o papai e a mamãe dela. Ela traz as crenças, os valores, tudo que traz nesses 2 sistemas que se uniram nela. Então, é nessa visão que as coisas começam a modificar. Eu gostaria de dizer que essa mudança de postura, né, essa nova postura, ela muda e o mundo se transforma. É mais ou menos assim. E aí, nessa trajetória toda, eu me dei conta que a minha criança interna, ela estava muito ferida. E era urgente que eu a resgatasse e fizesse as pazes com ela. Sim, a nossa criança, lá na infância, ela faz resoluções. E essas resoluções são trazidas para a nossa vida adulta. Então eu me vi numa urgência de cuidar dessa criança, de trazer ela de volta para mim, de fazer esse resgate. E assim foi feito com os funcionários que ali estavam nas nossas formações, através de estudos. Então nós trabalhando. E aí eu posso dizer que a minha vivência na jornada escolar teve muitas dificuldades. E eu fiz todo um movimento de trazer essas dificuldades, de transformar essas dificuldades em força. Eu criei dentro da escola, junto com a minha equipe, uma ambiência de mudança de postura, de mudança de estar sempre conectado com o coração. O que eu faço com aquilo que eu faço, como eu faço aquilo que eu faço. E o nosso coração, ele não mente. Quando nós nos conectamos com ele, nós conseguimos sentir o que de fato tem no fundo, no pano de fundo das nossas ações. Então, investir no capital humano é uma do projeto mais importante que ali surgiu. Porque é a partir dos educadores, e educadores aqui eu chamo de todas as pessoas que compõem a escola, eles é que levam o conhecimento para as crianças, é através deles que as crianças vão se abrir para tudo que ali acontece. E então eu descobri que nessa minha jornada eu
tenho sido chamada para acompanhar as pessoas nesse bem-estar, nessa filosofia de vida que faz grandes transformações. E pude perceber, assim como eu, que nós justificamos muitas vezes o nosso presente com o que aconteceu lá no passado. E muitas vezes nós sangramos em cima das pessoas que não nos cortaram. É do tipo, sabe quando a gente projeta no outro aquilo que a gente ainda não resolveu? A gente faz isso inconscientemente, não é nada programado, eu vou fazer isso. Não, são defesas, né, que a gente vai criando com o nosso caminhar na vida. Deu para sentir aí o quanto a escola influencia a saúde emocional das crianças? Muito, né? Então, qual é o exemplo que a sua escola reverbera hoje? O que você reverbera hoje dentro de você? E eu vou te dizer que a nossa equipe, no momento em que ela começou a ampliar o olhar, no momento em que ela começou a ter clareza do propósito de realizar o fazer na educação, começamos a ter ferramentas para utilizar perante os desafios do nosso dia a dia. E foi aí que então nós transformamos tudo, né? Eu gostaria de falar, de ilustrar o quanto todas essas transformações pelo qual nós passamos, elas modificaram, elas viraram o jogo mesmo, e o quanto nós fomos importantes para as famílias. Foi durante o lockdown, sim, o lockdown, onde muitas escolas fecharam as suas portas, muitas tiveram que lidar com descontos, com os pais ameaçando sair da escola caso não pagassem um tantão a menos, né? E qual foi a nossa surpresa em saber que 99% das famílias que nós servíamos estavam ali, nos apoiando economicamente e nos deixando claro que isso era um movimento de gratidão. Um movimento de gratidão por tudo que eles já haviam vivenciado, por tudo que a gente já havia transformado. E a gratidão, ela é uma graça em ação. E essa graça em ação nos fez ter a certeza de que tudo valeu a pena e de que nós estávamos no caminho certo, no caminho de que nós realizamos de fato o nosso servir. E foi através desse resgate todo que eu posso dizer para você que você também pode fazer essa diferença. É só você decidir conhecer a visão sistêmica e o que ela pode te trazer de transformação na sua vida pessoal, profissional e em todo o seu entorno. Então eu te convido para você participar desse lindo congresso, dessas lindas colocações, palestras de pessoas que, assim como eu, também tiveram o seu impacto de vida transformado, né? Impactaram a sua vida com essa transformação. E eu agradeço por vocês estarem aqui. Espero que isso tenha servido de pulo do gato para que vocês continuem assistindo a mais esses dias aí que vem pela frente, de tantos novos conhecimentos e novas possibilidades. Um abraço no coração de vocês e meu muito obrigada.